e temor. Só não tem mansidão? Tirar a mansidão daí? Também não? Só tem o quê? Mas o temor? Preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança em nós. A nossa está em sede de ouvir com ele. É o 16 ou 12? 15. Ah, é o 16 que fala de você. 16. É o 15. Mas o 16, no caso, fazendo a terapia com mansidão e temor. Ah, tá. Então ele tipo refez a pergunta. É o meu raciocínio. A nossa vem aqui, ó. Está sempre preparado, ou seja, preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é só o 15. Nós já estamos no 16. 16. Ele fez a agora vamos lá de novo, ó. Estai sempre preparado. Significa o quê? Você pode estar no hospital, você pode estar dentro do ônibus, você pode estar no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Lá vai ter pessoas, entende? Lá vão ter pessoas que vão te pedir a razão. O que é a razão? Como que você consegue acreditar nisso? Por exemplo, como que você consegue acreditar que o Gênesis é literal? Que Adão existiu, que Eva existiu? Como que você consegue? A razão. Porque para responder a razão, o que seria a razão? A lógica. O que faz sentido para você? Isso. Quer entender isso? Como que isso faz sentido para você? Deus matou todo mundo, salvou 8 pessoas no barquinho. Como você consegue acreditar nisso? Calma aí, mas comece assim. Deus existe? Você acredita realmente que existe? Que Deus existe? Você consegue acreditar nisso? Esse livro que está na sua mão, um livro escrito por homens, nem Moisés existiu. O livro de Moisés é um livro escrito por várias pessoas, não foi Moisés que escreveu esse livro. Calma aí. Você acredita num Deus que um pessoal de outra nação disse que é a esperança dele, e a esperança deles vieram, e essa esperança era uma pessoa chamada tal de Messias? E calma aí, como é que é? Ele nasceu sem precisar de homem? Nasceu pelo quê? Pelo poder do Espírito, da Virgem. Nascimento virginal. Sério, isso acredita mesmo? Viveu a vida toda sem cometer um errozinho. Nenhum. Você acredita nisso? E que Ele é o Criador de tudo. Na verdade, o Filho do Criador de todo mundo. E sendo Ele o Filho do Criador de todo mundo, foi morto por pessoas. Não, você acredita naqueles milagres que diz que Ele fez, que Ele ressuscitou, que Ele fez isso, que Ele fez? Você acredita nisso? Não, calma aí. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele foi levado ao céu. Que história é essa de um Espírito que vem do céu e usa vocês assim, e que vocês agora têm poder, têm autoridade, têm unção, têm dom, têm ministério? Sério, não consigo entender essas coisas não. Não estou falando isso aqui, não é para zombar de vocês não, é que eu não consigo acreditar nisso. Eu sei que precisa da fé aí que vocês dizem, mas
Eu não consigo acreditar. É possível você tentar me explicar isso e me levar a um raciocínio para que eu possa chegar ao entendimento? Quem sabe eu alcanço a fé? E como é que é? Vocês estão esperando ele voltar. Ele vai voltar. Você está entendendo? Isso é um questionamento que o mundo lá fora tem, porque não acredita nessas coisas. E eles, com toda a boa intenção, eles vão questionar. Eles vão questionar essas coisas. Que você é normal acreditar. Você acredita sim, é normal. Você acredita. Agora, o apologeta, ele tem que fazer o quê? Defender aquilo que ele acredita, essas coisas que eu acabei de citar aqui agora, que o mundo tem dúvida e não acredita, e zomba, e muitos deles estudam, são ateus, estudam só para vir te questionar e te colocar na parede. E muitos fazem isso e não recebem uma boa defesa. Se não recebe uma boa defesa, então o outro advogado ganhou, que defendeu a tese dele. E se defendeu a tese dele, é igual aqueles debates que você vê na televisão, dois evangélicos, um fica de lado, arminiano e calvinista, para destinação, e o mais inteligente que ganha, e a gente fica na arquibancada, ó, esse cara foi boa a resposta dele, rapaz, Você quase que se convence do povo. é isso, é uma briga. E quando é um evangélico e um ateu, e fica, quem é o mais inteligente ganha, porque a questão ali não é fé, a questão ali é o quê? Entendimento, raciocínio. Infelizmente, muitas coisas nós não temos resposta. Nós não temos resposta, a não ser se levarmos para o campo de quê? Da fé. Não temos resposta. Não temos. Não temos resposta. Tem que dar a mão à palmatória e dizer, ó, eu não tenho resposta para isso. Essa área aí do Gênesis, se o Gênesis é literal ou não é literal, eu não tenho resposta, porque você está vindo para cima de mim com conhecimento científico. E eu sei que para mim responder isso, eu preciso ter um conhecimento genético, eu tenho que ter um conhecimento mais na área da ciência. Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, ó, a Bíblia ela não foi escrita para poder dar resposta científica. A Bíblia, e principalmente o Gênesis, foi escrito para falar a respeito de um Deus criador. Mas lá não está escrito para dizer que para responder resposta científica. Por exemplo, o mundo ele foi criado. Ok, foi criado em quantas fases? Uma ou duas? Porque um diz que Deus criou o mundo. Nesse mundo, Satanás tinha acesso a ele antes da queda. Lá no livro de Ezequiel, 20, 27, se não me engano 15, diz que ele estava no jardim de Deus, andava sobre as pedras afogueadas, até que se achou nele o quê? Iniquidade. Então o hiato vai dizer que é uma defesa, que Deus criou o mundo, colocou nele um jardim, não havia criado um homem ainda, só os anjos que tinham acesso, e Satanás foi e rebeliou contra Deus, querendo fazer um trono acima do trono de Deus lá no céu. E Deus fez o quê? Bum, mandou para a terra. E quando Deus mandou ele para a terra, o que aconteceu com a terra? Ficou sem forma aí? Isso aqui é uma primeira teoria da criação. Primeira teoria da criação. Aí, bum, a terra ficou sem forma e vazia, tudo aquilo que Deus criou se perdeu. Aí o mundo ficou aí por milhares e milhares de anos, a terra aí parada por milhares e milhares de anos, até que Deus resolveu então fazer o quê? No princípio criou Deus os céus e
e a terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face da terra. Aquela palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra era. Essa palavra era, se você olhar uma Bíblia, diz assim: e a terra estava sem forma e vazia. Como se ela tivesse uma forma, como se ela tivesse cheia. Entende? Se você olhar uma pessoa de sua vez, você vai perceber. Toda vez que você encontrar na Bíblia letras que está assim, ó, itálico. Sabe o que é itálico? Itálico, a letrinha fica um pouquinho caidinha assim, ó. Ao invés de estar em pé, ela fica assim, itálico. Toda vez que você encontrar assim, itálico, significa que aquela palavra ali, eles não souberam ou não têm como interpretá-la de forma como está lá. Na dúvida, eles deixaram o quê? Itálico. Quer ver essa palavra itálico? Ó, só para você ter noção, aqui é Apocalipse, ó. Apocalipse. Olha onde você vai achar essa palavra itálico. Apocalipse, quer ver? 22, 2. 22, 2. O que diz? No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vê se observa que a palavra está caidinha aí. Não é a palavra. Estava. No meio da sua praça, tinha uma e da outra banda, está em itálico aí. Esse, tá não? Vai estar. Esse Estava. estava. Eu Está? A minha está estava. Quem mais está estava? A Estava. dela está estava. A minha da estava. A dela está estava. Estava. A minha estava e ainda está em itálico, dizendo: olha, nós não sabemos se estava lá ou se está. Porque naquele texto ali, eles não souberam dar uma boa tradução. E tem várias passagens assim, tá? Tem várias passagens. Então, essa é a primeira teoria da criação, que a terra, Deus criou tudo, os anjos tinham acesso à terra, mas aí Satanás tinha acesso aqui à terra, andava sobre as pedras afogueadas, no jardim de Deus, até que ele quis ir lá no céu e destronar Deus, e Deus expulsou ele de lá, e a terra ficou sem forma e vazia. Ezequiel 28. Ezequiel 28, né, pastor? Obrigado aí. Ezequiel 28, 15 mesmo, né? E a segunda teoria, que também eles acreditam que é uma teoria, uma segunda teoria, é o que? É o relato que você tem na Bíblia. É o relato que nós temos, que nós acreditamos. Que Deus criou a princípio a terra sem forma e vazia, cheia de água, estava lá, e só agora é que Deus vai criar. Só agora, em Gênesis 1, 2 é que Deus começou a criar. E disse Deus, aquele relato que está lá. Aí, o que nós temos lá? Nós temos no primeiro dia o que Deus cria? Quem lembra? Hã? No princípio criou Deus céus e terra. É isso mesmo ou não? Céus e terra. Céus e terra. Céus e terra. Depois ele fez o que ele criou? Separação. Sem forma e vazio. Separação de quê? Águas de baixo e de cima, sim ou não? Fez separação entre a água de baixo e a água de cima. Vamos dar escrito lá, Gênesis 1. Porque a ideia é isso aqui, ó. A terra todinha, a terra toda, ela era o quê? Coberta pelo quê? Pela água. Aí, Deus disse o quê? Apareça a porção seca. Aí apareceu a porção seca. Aí o texto ainda diz aí: e fez Deus separação entre águas de baixo e águas de cima. A ideia que o mundo antigo tinha é que
em cima tinha água, como se ele estivesse dentro de uma bolha de água. Essa é a ideia que eles tinham. Essa é a ideia que eles tinham. Como se estivesse dentro de uma bolha de água. Mas nós sabemos que não é isso. Então, nós temos aqui a terra e Deus diz: apareça a porção. Não, Deus diz: haja separação. Primeiro de luz, primeiro Jesus e Deus. Cadê, gente? Isso fez 4. Depois os. Verso 7. Fez Deus a expansão e fez separação entre águas e água. O que é a expansão? A expansão seria isso daqui, ó. Primeira coisa, tudo era água, não era água? Aí Deus fez o que? Deus pegou, é como se Deus tivesse feito isso aqui com a água, assim, ó. Aí apareceu a expansão, o céu, o ar, as nuvens. E essa parte de água, Deus fez separação entre água doce e água salgada. Deus fez separação. Então nós temos aqui água e ar. Deus fez isso, água e ar. Quando diz, e fez Deus separação, não, e fez Deus a expansão, fez existir esse espaço que nós temos aqui, e fez separação entre as águas. Então nós temos aqui, primeiro dia Deus criou os céus e terra, não, irmãos. Primeiro dia Deus não criou o céu e a terra, não. A Bíblia já parte do princípio, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Já está lá, parado. Agora na questão do primeiro dia, aqui já é o segundo dia. Na questão do primeiro dia, o que ele fez no primeiro dia? Haja luz, isso aí, luz. Segundo dia, ele fez a separação, que é a porção do ar, e ele fez separação entre a água de baixo e a água de cima. Terceiro dia, me ajuda aí, estou perdendo tempo aqui já. Terceiro dia. Ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar. Terceiro dia. Terceiro dia, plantas. Não, terceiro dia são as plantas. As plantas. Plantas, né? Tá. Luminares. Quarto dia, luminares. Terceiro dia, agora vamos lá. Qual o quarto dia? Luminares. Quarto dia, Luminares. sol, lua, estrelas, não é isso? Isso. Quinto dia, Quinto dia, peixes, animais, peixes. mais o que? Aves, ou não? Isso. Etc. Sexto dia, Homem. animais e Seres humanos. homem, né? Agora presta atenção. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o lugar. Aqui ele preparou o lugar. Por exemplo, o primeiro dia tem a ver com o quarto dia. A luz. Aqui ele fez os governantes. Vou colocar governo. Quem governa a luz e treva? Quarto dia. Da onde que vieram as aves e os peixes? As aves vieram da onde, irmão? Da expansão da onde, irmão? Do ar. Tá vendo? E os peixes? Da água. Tá vendo lá? Entendendo o que eu estou falando, gente? Então, aqui está criando o lugar. O ar para as aves. As águas para os peixes. E no quarto dia ele fez as plantas. E o texto lá diz plantas para alimentação. Não é isso não? Para alimentação. Alimentação de quem? Quem é que vai governar isso aqui? Os animais e o homem. Entendeu? Quem é que vai habitar nesse espaço aqui, ó? Animais e homem. Então está tudo dentro de uma lógica. E no sétimo dia Deus descansou. Então até aí tudo bem, gente. Tem uma lógica bonitinha. Deus está criando primeiro um lugar para depois criar quem vai governar ou quem vai habitar naquele lugar, né? Tudo bonitinho. Aí vem o capítulo 2, que agora vai dar detalhes. Aqui, ó, capítulo 2 vai dar detalhe do que aconteceu no sexto dia, que é um segundo relato.
segundo relato da criação, mas se detém apenas na criação de quem? Homem. Do homem. Do homem e da mulher. Que nós acreditamos que aconteceu neste dia aqui, ó. Aí tudo bem, qual é a história que está lá? A história é que Deus pega o barro, e do barro Deus cria um boneco, sopra nesse boneco e o boneco passa a ter vida. E esse boneco leva um nome, qual é o nome? Adão, né? Adão, que significa o quê? Humano. Da onde vem a palavra? Humanidade. Aqui já começa a complicar, porque eles dizem: será que realmente Deus criou o relato de Gênesis é literal, ou é criado essa história para poder dar a ideia de que Deus criou não um homem, mas a humanidade? E eles começam com um monte de ideias lá confusas. Eu prefiro acreditar que Deus criou um homem, porque a Bíblia diz: por um homem veio o pecado. A Bíblia diz, Deus disse, Jesus disse: no princípio criou Deus, macho e fêmea. Então, eu já estou defendendo a minha fé para vocês aqui. Estou defendendo, utilizando o quê? Base bíblica. Qual é a base bíblica maior que você tem para defender a sua fé? Cristo. Cristo. Se eles entrarem e te convencer que Cristo não existe, que Cristo é uma historinha, é uma invenção, acabou. Qualquer base bíblica que você colocar, não, mas Jesus disse, mas Jesus não existe. Jesus é invenção. Não tem prova da existência de Jesus, nada físico, não tem. Tem relatos de pessoas que dizem, testemunhas oculares, mas na história a gente não acha nada. Isso é mesmo. É se defender, não, calma aí. Historiadores não bíblicos, Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, não são cristãos, eles falam da existência desse homem. Opa! Então, é uma ideia que para você vencer no entendimento, você precisa ter o quê? Conhecimento. Não adianta ir por fé. Eu acredito. Tudo bem, você acredita, é a sua fé, é a sua verdade, é o que você crê. Significa que eu acredito que eu sou obrigado a aceitar o que você acredita. Mas para uma explicação para ele fica vazio, né? Ele não vai ter. Fica vazio. Discute com você, aí cada um sai para um lado, o cara com fé e você conhecimento. Porque o campo da defesa tem que ser aonde? Na argumentação, não na fé. Aí você vai apresentando bases bíblicas, mas eles não acreditam na Bíblia. A Bíblia para eles é um livro comum. É você que acredita na Bíblia. É um livro comum. Mas aí você vem com a arqueologia, o que a arqueologia já descobriu a respeito disso, o que a história já descobriu a respeito daquele fato. Aí, quando você entra com a arqueologia, você já entra com fatos, você já entra com a argumentação científica. Como que você resiste a isso? Porque não é o que você está dizendo, é o que a ciência está provando. Entende, irmão? Então vai por aí, né? Eles tentam um monte de coisinha que eles vêm dizendo: então vamos lá, a serpente era Satanás ou a serpente era um animal? A serpente era um animal. Pô, se era um animal, o que a serpente tinha culpa de quê? O diabo entrar nela e usar ela, e depois ela vai ser culpada, vai ser amaldiçoada. Não tem culpa nenhuma. Eles querem defender a serpente. É verdade. Estou te mostrando assim. Eles vêm a defender a serpente e tentam te dizer que a serpente era Satanás. Aí eles pegam a Bíblia que você tem e dizem: não, mas a Bíblia diz, o dragão, a antiga serpente, Satanás. Está vendo? A Bíblia está dizendo que aquela serpente era Satanás. Opa, calma aí. É mesmo.
Se a Bíblia está dizendo dragão, a antiga serpente, Satanás, a serpente era o próprio Satanás, transfigurado-se em anjo de luz, não, transfigurado na serpente, que ainda não era serpente, lembra? Satanás é o mais antigo que serpente. Então quer dizer que a maldição foi em cima de Satanás, não da serpente? Não, não vou para o relato bíblico. O relato bíblico foi: Deus chamou Adão, Deus chamou a Eva, Deus chamou Adão, Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente. Aí Deus foi aonde? Em cima da serpente, diz a partir do 8 que vai andar sobre o teu ventre, é isso? Virou para a mulher e disse que ela vai comer, vai dar luz com dor. Virou para o homem e disse que a terra vai ser amaldiçoada, ele vai trabalhar com o suor do rosto dele. E virou para Satanás e diz: da semente dessa terra vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Ele não está falando com a serpente, está falando com Satanás. Todos com isso. Todos. Entende? Então, a serpente era um animal, uma animalinha, né? Tudo bem, gente? Então eles vão entrando por aí. Eles vão entrando, eles vão pegando passagens bíblicas. Eles gostam de pegar muitas passagens que parece que se choca, que é uma aparente contradição. Porque se eles conseguirem te mostrar que a Bíblia tem erros, tem contradições, eles conseguem fazer o seguinte: rapaz, acabei de mostrar um monte de erro aqui agora, na sua Bíblia aí, contradições. Só me dizer que isso aí agora é verdade. São aparentes contradições. Eu já tenho uma aula com vocês aqui sobre as aparentes contradições que parece que a Bíblia tem. Pastor, tem algum relato da Bíblia que menciona que realmente foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis? O que acontece? Ele não existia nessa época. Ele não existia nessa época. Ele só vai entrar em cena lá no ano 1000 e aproximadamente 1445, por aí, 1440. Então, tem na história 1400 anos de história. Aí o que acontece? Eles vão dizer o seguinte: que Moisés não existia. Moisés não existiu. Moisés foi um personagem que foi criado para poder dar base aos ensinamentos do Pentateuco. Que Moisés nunca existiu. Nunca existiu. E que o Pentateuco, ele é escrito por várias pessoas. Não dá para dizer que somente uma pessoa escreveu o Pentateuco. Por exemplo, como é que termina lá Moisés dizendo que ele subiu do monte, morreu, depois Deus disse que Moisés desceu do monte, aconteceu isso e aquilo? Como que Moisés narra sua própria morte, depois de morto, que ele descreve? Não dá. Então, eles vão dizer que o Pentateuco é mosaico ou é como é que diz? O Pentateuco ele é um mosaico ou ele é de Moisés? O que é um mosaico? Lembra da igreja católica? Eles fazem tipo uma imagem com vários pedacinhos de cores, ou um colchão de retalho com vários pedacinhos de cores, uma coxa de retalho com vários pedacinhos de cores. Mosaico é isso, é vários pedacinhos. Quantas mãos escreveu? Porque, por exemplo, Deuteronômio primeiro, aí eles pegam a passagem aqui para você, lê, verso primeiro. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, do deserto, na Arabá, defronte do mar. Segura, está por aí. Você sabe muito bem que eles saíram do Egito, atravessaram o deserto, subiram aqui em cima, Jordão, Mar Morto, lembra disso? E atravessaram aqui, Então eu tenho aqui o Jordão, eu tenho o lado ocidental, eu tenho o lado oriental. O que é além do Jordão? É o lado de cá.
O texto está dizendo que Moisés disse essas palavras onde? Aonde? Além do... E nós sabemos muito bem que não foi isso. Ele subiu em cima de um monte, ó. Ele subiu em cima de um monte, contemplou toda a terra, mas ele atravessou o Jordão? Não. Como que ele escreveu então isso? O Deuteronômio depois do Jordão? Cara, não vai entender, gente. Entendeu? Deus tem que dizer, gente. Entendeu? Deus está dizendo que essas são as palavras que Moisés disse, além do Jordão. Nós sabemos que o Senhor disse que ele iria contemplar a terra, mas não iria entrar. Então, como que ele escreveu o Pentateuco além do Jordão? Então, são textos assim que eles vêm para a gente falar, tá vendo? Como você pode confiar num livro que diz que alguém escreveu, mas se você olhar direitinho, você sabe que foi ele que escreveu. E tem outras passagens. Como é que se explica a process? No caso da criação, foi por revelação. Aí, o que acontece? Que campo você entrou agora? Porque na razão você vai dizer, não, oralmente. O que é oralmente? Não fala um pouquinho. Não. Oralmente é, a história chegou até Moisés por relatos. Oralmente, tradição, pai para filho, filho para neto, vai embora, até chegar lá. Moisés apenas pegou toda essa história, e não só essa história, mas histórias que existiam ao redor também, e organizou e fez o Gênesis. Fez o Gênesis. Então você usou fé? Não, você passou o quê? Oralmente, tradição, oral, história. Só que aí vai entrar, sabe que em cada história acrescenta 5 pontos. Uma vírgula. E aí? Aí você vai entrar, não, mas eu acredito na inspiração. Acredito na inspiração. Que Moisés tinha conhecimento oralmente dessas histórias, porque ele estudou todas as ciências do Egito. E se ele estudou todas as ciências do Egito, ele deve ter estudado também o povo dele. Não, mas como é que ele estudou o povo dele? Se quando Deus vai chamá-lo, ele pergunta, quem é o Senhor? Aí o que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e... Aí Deus precisou ensinar ele mais uma coisa? Não, porque ele já sabia que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não sabiam que Deus era que estava chamando ele, porque tinha tantos deuses. E Deus identificou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Beleza? Como ele tinha experiência com Deus? Não tinha. Agora,